Era músico, profeta, soldado poderoso, homem de guerra, valente, destemido, ousado, anexou Israel e até hoje, mais de 2000 anos depois, é um homem. O povo de Israel espera um rei com a audácia e com o poder de Davi. Se você olhar a bandeira de Israel, você vai ver a estrela de Davi ali. Porque ele foi um homem muito usado por Deus. E a palavra fala que ele foi um homem segundo o coração de Deus. Porque o Senhor olha o coração. E se você olhar os Salmos 51, a expressão máxima de arrependimento já é um homem quebrantado, um homem jogado ao pó. E isso Deus não rejeita. Mas apesar de tudo, pela justiça do Senhor, o Senhor, através do profeta, falou a ele: a espada nunca se apartará da sua casa. E quando olhamos o relacionamento familiar dele, vemos que foi um fracasso. Apesar de ser um homem segundo o coração de Deus, um líder poderoso, respeitado. E se a Bíblia fosse escrita por qualquer outro homem, se a Bíblia fosse escrita por um homem comum, pode ter certeza, essa parte da biografia dele seria apagada. Mas Deus é justo. Deus não esconde nada. E apesar de ser um homem segundo o coração de Deus, vendo a narrativa da vida de Davi, nós vemos que ele foi um chefe de família sofrível. O primeiro momento que eu pude perceber lendo a história da vida de Davi, quando ele trouxe a arca, ele estava feliz, dançando no meio do povo. Mical, sua esposa, filha de Absalão, disse para ele: que papelão, Davi! O ungido de Israel pulando entre o povo. E irado, ele jogou uma maldição sobre essa mulher, ela nunca poder ter filho. E essa maldição, no Velho Testamento, de uma mulher não poder ter filho, era terrível. Não pensou, irou-se e esbravejou. E ele era ungido de Deus. O ungido de Deus não pode falar besteira, não pode falar sem pensar. E ainda, o pecado com Betseba, ele devia estar na guerra, porque todos os reis deviam estar na guerra naquele período, mas ele estava em casa. E ao pôr da tarde, olhando, viu aquela mulher bela, e como ele tinha autoridade e poder, a seduziu. E além de seduzir, para esconder esse fato, ele mandou matar o esposo dela. Isso é um homem de Deus. Um homem segundo o coração de Deus. Como eu disse, se for de outra bibliografia, isso seria escondido, com certeza. Mas Deus é justo. E por essa iniquidade, de uma vez só ele quebrou, se não me engano, os 8 mandamentos. Dos 10, se não me engano, de uma vez só, ele quebrou 8. E isso trouxe uma maldição sobre sua casa, que nunca se afastou. Que o Senhor falou: a maldição nunca se afastará da sua casa, a espada. Seu filho mais velho seduziu sua irmã, Diná, e depois a rejeitou. Pela vingança, o irmão de Diná matou, se não me engano, Amon. Amon, né, o filho mais velho de Davi, seduziu Tamar, sua irmã, e teve relacionamento sexual com ela. Meio irmão. E o irmão de Tamar, Absalão, mandou matar, arquitetou 2 anos para matar Amon. E apesar de tudo,
Davi não fez nada, não repreendeu. Mesmo sabendo que isso era horrível em Israel, ele não tomou nenhuma atitude contra Amon. E isso despertou a ira do seu irmão Absalão, que arquitetou e traiçoeiramente o matou. Fugindo para o exílio, ficou 3 anos afastados. E depois voltou, depois de 3 anos, e Davi levou mais 2 anos para recebê-lo. E quando o recebeu, não disse nenhuma palavra, só deu-lhe um beijo. Não expressou nenhum sentimento, só deu-lhe um beijo. Saindo dali, esse mesmo Absalão arquitetou uma traição, uma rebelião contra o seu pai. E Davi teve que fugir por um período muito longo, porque Absalão procurava matá-lo, seu filho. Mas como ele era ungido do Senhor, esse intento não teve propósito. E teve que receber a notícia que seu filho, pendurado em uma árvore, foi transpassado pela espada. Usando um ardil que não poderia matar o filho dele no chão, como ele estava pendurado, o soldado de Davi o atravessou. Um homem tão poderoso, que tinha soldados que, se você ler a palavra, você vai ver a ousadia dos valentes de Davi, homens poderosos, fortes, que eram capazes de entrar em um acampamento do inimigo simplesmente para pegar uma jarra de água, porque o seu rei desejava beber daquela água, daquela terra. É uma história maravilhosa. Mas esse homem era um fracasso, não é? E nós, hoje, e finalmente, o seu filho Salomão, porque a palavra desde Deuteronômio diz que o rei devia ter só uma esposa. Salomão teve 1000 mulheres e acabou trazendo cultos pagãos a Israel, porque não tinha autoridade de corrigir. Líderes, homens levantados por Deus para dirigir a igreja, poderosos em ação, em atitudes, cheios do Espírito Santo, mas que fracassaram no seu lar. E nós, como líderes? E nós, como sacerdotes? A Bíblia fala: onde não há conselho, fracassam os projetos, mas com muitos conselheiros há bom êxito. Não devemos ficar sozinhos. O líder não pode ficar sozinho, ele tem que receber conselhos. A palavra também fala: qual ave que vagueia longe do seu ninho, tal é o homem que anda vagueando longe do seu lar. O sacerdote, apesar de estar pregando, viajando, ele tem que estar no seu lar, para orar pelos seus filhos, interceder. Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher, como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Se você não respeita a sua esposa, a sua oração não será ouvida. Se você não tem consideração pela sua mulher, não adianta orar. Isso é de Deus. O obreiro, a responsabilidade de cuidar da vida espiritual da sua família e da sua esposa. A primeira pessoa que ele tem que conduzir ao Senhor é sua esposa e seus filhos. Hoje, de uma maneira geral, nós vemos